Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Esta semana nós vamos estar trabalhando o texto Brinquedos, que foi extraído do livro Quando Eu Era Menino, escrito por Rubem Alves. É uma crônica. Esse tipo de texto, crônica, relata acontecimentos do dia a dia, de coisas que estão acontecendo no momento atual, de uma maneira bem leve, bem simples, de fácil entendimento. Tem o objetivo de distrair o leitor e também de levar à reflexão, a pensar sobre o tema que está sendo abordado. A crônica pode abordar diferentes tipos de tema: esporte, culinária, moda, literatura. E vamos ver na parte da gramática, encontro consonantal e dígrafo. Encontro consonantal é o encontro de consoantes na mesma palavra. Por exemplo, prato. PR é o encontro consonantal. Veja um outro exemplo. Estrela. STR é o encontro consonantal. E dígrafo, nós já conversamos no ano anterior e também na aula anterior. Vamos revisar um pouquinho. São duas letras juntas representando apenas um som. E nós temos como dígrafos SS, RR, LH, CH, NH, GU, QU, quando o som da letra U não for ouvido, quando a letra U não for pronunciada. Como assim, professora? Veja, na palavra mosquito. Mosquito. Você ouviu o som da letra U? Não. Então, nesse caso, QU é dígrafo. Agora percebam. Aquarela. Aquarela. Apareceu o som da letra U. Então, neste caso, QU não é considerado dígrafo. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer com GU. Se a letra U for pronunciada, GU não será dígrafo. Certo? E temos ainda an, en, in, on, escritos com N. An, en, in, on, escritos com M. E também SC, SC cedilha e XC. SC e XC só serão dígrafos se eles estiverem seguidos das letras E, I. Por exemplo, nascimento. Neste caso, SC é dígrafo. Agora, na palavra escola, por exemplo, o SC não é dígrafo, porque eu tenho sons separados, diferenciados do S e do C. A mesma coisa vai acontecer com o XC. Excluído. Eu não tenho dígrafo aqui, porque eu tenho um som separado do X e do C. Entretanto, na palavra excelente, eu tenho dígrafo. E na parte da ortografia, nós vamos trabalhar ESA, ESA. ESA, escrito com S, ESA, escrito com Z. Vamos ver quando é que nós empregamos
esses dois sufixos, essas duas terminações. E agora, vamos para o nosso livro, página 20, crianças. Na página 20, inicia o texto Brinquedos. Faça uma leitura com bastante atenção para que depois você consiga desenvolver com facilidade as atividades referentes ao texto. Cada vez que você se deparar com alguma dúvida, volte ao texto, leia novamente, ok? Você vai trabalhar a interpretação desse texto até a página de número 25, número 10. A atividade de número 11, você não precisa fazer, ok? E depois nós vamos então entrar na nossa gramática, já na página de número 26. Encontro consonantal e dígrafo. Número 1. Releia este trecho da crônica Brinquedos. Brincar é a coisa mais gostosa. Algumas pessoas grandes têm vergonha de brincar. Acham que brincar é coisa de criança. O resultado é que elas ficam sérias, preocupadas, ranzinzas, amargas, implicantes, chatas, impacientes. Letra A. Copie nos quadros as palavras que têm encontro consonantal e indique-os. Veja bem, para você desenvolver essa atividade de número 1, você vai precisar ficar relendo o trechinho que está logo acima. Então, vamos lá, que eu vou fazer duas palavrinhas com vocês. A primeira palavra é brincar. Tem encontro consonantal? Sim, tem. Então, você vai escrever a palavra brincar. Qual é o encontro consonantal da palavra brincar? Isso mesmo, BR. Então, na coluna encontro consonantal, você escreve BR. Agora, vamos para a próxima palavra. É a coisa mais gostosa. Gostosa tem encontro consonantal. Então, você vai escrever agora a palavra gostosa. Qual é o encontro consonantal da palavra gostosa? ST. Perceberam? E assim você vai analisando palavrinha por palavrinha, escrevendo as que apresentam encontro consonantal e ao lado você destaca esse encontro consonantal. Na letra B, agora copie as palavras que têm dígrafos e indique-os. É a mesma dinâmica, só que dessa vez nós vamos identificar os dígrafos. Brincar é a primeira palavra do trecho. Tem dígrafo na palavra brincar? Sim, tem dígrafo. Então, você escreve lá, brincar. Qual é o dígrafo da palavra brincar? In. Então, você vai lá e escreve, in. Continuando, é a coisa mais gostosa. Algumas pessoas têm dígrafo. Então, você escreve a palavra pessoas. E qual é o dígrafo desta palavra? Isso, SS. Ok? Entendida a atividade? Muito bom. Depois, nós temos uma explicação. Vamos para a leitura. Também são dígrafos os grupos de letras an, em, in, on, que servem para representar
as vogais nasais. Brinquedo e companhia, por exemplo. Não são dígrafos os grupos QU, GU, SC e XC nas palavras em que cada uma dessas letras representa um som. Água, quadro, escapamento e excursão, por exemplo. Na separação de sílabas, as letras dos dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC ficam separadas. Carro, travesseiro, nascimento, cresço e exceto, por exemplo. Atividade de número 2. Circule os dígrafos das palavras abaixo e escreva a quantidade de fonemas de cada uma delas. Veja bem, você tem 2 atividades em uma. A primeira coisa a fazer é circular os dígrafos das palavras. Então, eu vou fazer 2 palavrinhas com vocês. A primeira é preguiça. Qual é o dígrafo da palavra preguiça? Muito bem, GU. Então, você circula GU. Agora, eu preciso identificar o número de fonemas nessa palavra. Lembra que quando você tem um dígrafo na palavra, você diminui o número de fonemas? Muito bem. A palavra preguiça apresenta 8 letras. Como ela tem um dígrafo, então nós vamos considerar quantos fonemas? 7 fonemas. Tá? Você não precisa escrever o número de letras, apenas o número de fonemas, porque não está sendo pedido que você escreva o número de letras. Nós estamos contando as letras para nós podermos calcular os fonemas, tá? A próxima palavra é apressado. O dígrafo SS. Circulou aí? Muito bem. A palavra apressado é formada por quantas letras? Exatamente, 9 letras. Se tem 9 letras e apresenta um dígrafo, então essa palavrinha tem quantos fonemas? Certo, 8 fonemas. E agora, desenvolvam o restante da atividade número 2 aí, circulando e contando os fonemas. Em seguida, nós temos, agora, faça a divisão silábica dessas palavras, colocando cada sílaba em um espaço. Pinte os espaços que ficarem vazios. Veja, a primeira palavra é preguiça. Você vai fazer a divisão silábica dela. Preguiça, colocando cada sílaba dentro de um espaço. Certo? Vai sobrar um espaço vazio aí. Esse que ficou vazio, você vai colorir com a cor da sua preferência. A outra palavrinha, apressado, você também vai fazer a divisão silábica dela, colocando cada sílaba em um quadradinho. Se sobrar quadradinho, você pode pintar, tá? Página seguinte, crianças. Temos a atividade de número 3. Leia o poema a seguir. A corujinha. Corujinha, corujinha, que peninha de você. Fica toda encolhidinha, sempre olhando não sei quê. O seu canto, de repente, faz a gente estremecer. Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê diz assim: ah, coitadinha, que feinha que é você.
Quando a noite vem chegando, chega o teu amanhecer. E se o sol vem despontando, vais voando te esconder. Hoje em dia andas vaidosa, orgulhosa como que toda noite tua carinha aparece na TV. Corujinha, corujinha, que feinha que é você. Atividade 4. Releia a primeira estrofe observando a grafia das palavras. Então, você vai fazer a releitura da primeira estrofe do poema. Em seguida, agora copie as palavras que apresentam vogais juntas. Olha que fácil. Dentro da primeira estrofe, existem palavrinhas que têm vogais juntas. E você vai, então, escrever essas palavrinhas no espaço a seguir. Número 5. Ainda na primeira estrofe, procure palavras que apresentam consoantes juntas. Agora, copie-as nas linhas abaixo. Mesma coisa, faça a releitura da primeira estrofe, localize as palavrinhas que apresentam consoantes juntas, ou seja, encontro consonantal, e copie essas palavrinhas no espaço a seguir, tá? Na atividade de número 6, observe a palavra corujinha. Letra A. Nessa palavra, há um encontro de consoantes. Qual é esse encontro? Tá bem fácil aí, gente. O encontro é o NH, certo? A letra B. Como esse encontro consonantal é classificado? Dígrafo, nós já sabemos isso. NH é dígrafo. Atividade 7. Releia a segunda estrofe do poema. O seu canto, de repente, faz a gente estremecer. Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê diz assim: ah, coitadinha, que feinha que é você. Letra A. Copie o trecho que indica o que todo mundo diz sobre a corujinha. Letra B. Agora, copie as palavras que indicam como é a corujinha. E na letra C, qual é o dígrafo que existe nessas palavras? Tá bem fácil, é só reler com atenção esta segunda estrofe e fazer o desenvolvimento aí. Depois vamos para a ortografia. Esa e esa. Esa com S, esa com Z. São dois sufixos, duas terminações de palavras. Releia este trecho da crônica Brinquedos e observe a palavra destacada. Que coisa mais misteriosa, mais bonita, que nós sejamos capazes de ter alegrias e tristezas por causa de coisas que não existem. A terminação esa é empregada para formar substantivo derivado de adjetivo. Esa com Z. Veja, adjetivo, triste. Substantivo, tristeza, com Z. Adjetivo, belo. Substantivo, beleza, com Z. Então, se você vai transformar um adjetivo em substantivo, utilize a terminação esa com Z. Já a terminação esa com S é empregada para formar o feminino de alguns substantivos. Veja, masculino, camponês, feminino, camponesa. Masculino, português, feminino, portuguesa. Então, passou do masculino para o feminino, você vai utilizar a terminação esa com S. E percebam que o acento circunflexo foi abandonado quando passa para o feminino. As palavras com as terminações esa com Z e esa com S apresentam o mesmo som em sua terminação, embora a grafia, a escrita,
não seja igual. Primeira atividade. Escreva no caderno uma frase com o feminino das palavras abaixo. Nós temos as palavras príncipe, duque, barão e chinês. O feminino de príncipe, princesa, duque, duquesa, barão, baronesa, chinês, chinesa. Você vai agora criar uma frase para cada uma dessas palavras, mas com o feminino, certo? Eu só gostaria de lembrar que todas as vezes que for necessário você desenvolver uma atividade no seu caderno, coloque o nome da escola, a data em que essa atividade está sendo desenvolvida, tá? É bastante importante isso. Demonstra sua organização. Na página seguinte, escreva com letra cursiva os substantivos terminados em esa, com Z, derivados dos adjetivos abaixo. Veja o exemplo: esperto, esperteza. Você vai fazer agora a mesma coisa com os demais adjetivos que estão aí. Lembrando, se é um adjetivo e vai passar para o substantivo, a terminação é esa com Z. Número 3. Observe como se formam o masculino e o feminino dos adjetivos pátrios do quadro. Português, portuguesa. Japonês, japonesa. Agora, leia as frases abaixo e complete-as com os adjetivos pátrios. Letra A. Ele nasceu na França, portanto, é... Ela nasceu na Holanda, portanto, é... Depois, letra B. É o homem que nasceu na Inglaterra. É a mulher que também nasceu nesse país. Lembrando a você que a escrita de nomes de estados, cidades, países é feita com letras maiúsculas. Entretanto, os adjetivos pátrios, eles são escritos com letras minúsculas. Por exemplo, eu escrevo Brasil com letra maiúscula, mas eu escrevo brasileiro com letra minúscula. Número 4. Pinte a palavra intrusa no quadro a seguir. Aqui nós temos as palavrinhas freguesa, libanesa, polonesa, natureza, tailandesa. Qual é a palavrinha que não se encaixa com as outras dentro deste quadro? Você vai pintar essa palavrinha, que é intrusa, que não faz parte, tá bom? E depois, agora, justifique preenchendo as lacunas. A palavra, que é a que você pintou aí, termina em, pois é um substantivo derivado do adjetivo. As outras palavras terminam em, pois são substantivos femininos derivados de outros substantivos. E aí estão os conteúdos para você trabalhar ao longo desta semana em língua portuguesa. Bom estudo, até a próxima aula. Tchau, tchau!